Ao vivo aí com vocês. Para hoje, um bate-papo muito legal, um bate-papo com a Valéria, onde a Valéria vai trazer pra gente aí essa. Deixa eu fixar o comentário aqui, se eu conseguir, ainda tem essa, né? Nunca mais fixei comentário em canto nenhum. Fixar comentário. Então vamos lá, gente, vamos entrando aí ao vivo, convidando aí todos vocês para estarem com a gente nessa presença, nesse momento tão gratificante. Quem vai entrando, vai convidando aí as pessoas, passando o aviãozinho aí para quem realmente tem sonhos, tem vontade de atender os seus sonhos, ou muitas vezes tem aquela crença lá enraizada, acreditando que não é possível. E a Valéria tá chegando aqui com a gente para mostrar que sim, é possível, desde que você, lógico, faça as ações necessárias, né? As escolhas necessárias para manter essa decisão aí desse sonho que só vai se concretizar se realmente isso fizer sentido para você. Então, gente, quem vai. Claro, que bom! A Valéria já tá aqui com a gente. Eu já vou. Enquanto os demais entram, vão aí convidando os especiais, as pessoas Bom, que realmente. boa tarde, Bárbara. Que bom que você é aqui com a gente! E Vamos lá, aí, gente! tudo bem? Tudo bem? Você me escuta bem? Me escuto. E Eu tô lhe você? escutando eu tô lhe escutando um pouco baixo. Vê se é É, seu áudio. tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo. Um pouquinho baixo, mas eu acho que dá tranquilo. Vou Tá. pedir pro Deixa, pessoal que tá ao deixa eu vivo aí com pegar a os gente. fones de ouvido. Aí talvez Ah, pode melhore. ser, pode ser. Só aguardar Vamos rapidinho. entrando, vamos convidando aí as pessoas, porque hoje a gente vai ter aqui a participação da Valéria, onde ela vai trazer para a gente até onde os nossos sonhos nos levam. E, em especial, ela vai trazer, né, o sonho dela, que me inspirou em diversos pontos, onde, como básica pergunta que caiu de enxurrada, foi: como é que você se mantém dentro desse projeto, Val? Então, a Valéria vai trazer para a gente esse olhar, e lógico, gente, trazendo sempre um olhar de que? Um olhar terapêutico de como é que eu vivo isso. E por que eu estou trazendo esse olhar terapêutico? Eu sou terapeuta, Bárbara Feitosa, para quem não é do meu perfil, quem é do perfil da Valéria ou da Campa Combi aí, que esse povo tem um monte de perfil. Começa a seguir. Eu trabalho com terapias, em especial direcionada para mulheres e também para relação, onde o autoconhecimento é a base. E o que é que eu percebo diante dos sonhos? A nossa dificuldade de lidar com o que a gente chama de crenças. Ou seja, muitas vezes eu ouvi que correr a vida dentro de uma Kombi, aí como a Valéria vai trazer para a gente, é loucura. Então, quando eu acredito que isso é loucura, o meu corpo automaticamente me defende dessa loucura aí. Então, Val, primeiro eu vou querer que você se apresente, traga aí quem é a Valéria, esse ser que vive numa Kombi Home. Boa tarde, Bárbara querida. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Valéria, eu nasci na Itália e nos últimos 4 anos morei no Brasil. Eu venho de um passado em que me formei em engenharia ambiental na Itália e desde a universidade busquei fazer intercâmbios, é, experiência de estudo no exterior, né? Então, graças a essas buscas, eu fui no Portugal primeiro, nos Estados Unidos, e uma vez formada eu falei, não vou parar aqui, né? Tava tão divertida essa rotina entre aspas, né? Porque nunca dá para ter rotina,
E essa Mas visão que você traz, ela é bastante interessante, porque os brasileiros em si, eles não têm tanto o hábito do intercâmbio para outros países. Hoje, embora aham, esteja sendo muito divulgado, mas na minha época isso era coisa assim, muito, muito, muito por debaixo dos panos. Então já é uma sim. visão ampliada. Sim, e eu digo que foi para mim a virada de chave, porque primeiro, né, te permite abrir a tua visão, abrir a tua mente, ser mais flexível, se adaptar a diferentes ambientes, a diferentes pessoas, diferente realidade, a desapegar de muitas coisas relacionadas à rotina, aquele que chamamos de comfort, né? E ao longo do tempo eu aprendi também a redefinir essa questão do comfort, né? Hoje em dia também morando numa Kombi. Mas Você para completar, né, essa trajetória, depois de chegar no Brasil, nos primeiros 2 anos eu ainda trabalhava no campo da engenharia, porque trabalhei numa empresa de petróleo que nunca teria me esperado. Foi uma trajetória que assim eu peguei porque saindo da faculdade eu não tinha as ideias bem claras sobre o que eu queria fazer, mas tinha certeza que queria viajar. Então, eu tinha certeza que essa empresa teria me permitido, né? Ou seja, Morar, ter uma. foi uma ponte para você dar esse início, né? Exato, exatamente. E aí, extremamente agradecida a esse trabalho, né? Que foi. Também me abriu a mente, foi um trabalho bem puxado, porque eu trabalhava embarcada por 12 horas por dia, ao longo de 2, 3 ou 4 semanas, com nenhuma programação. Assim, eu sabia que ia trabalhar, não sabia quando eu ia descer, né, Voltar. da plataforma. Então, essa rotina bem puxada e bem fora, né, do que era a minha ética, o meu sentimento ambiental, né, o meu amor pelo planeta, fez com que eu buscasse uma variação na minha vida, uma mudança, sabe? Quando se fala tem que chegar até o final do poço, no fundo do poço para poder. Eu vou aproveitar esse pontinho. Você ainda passou quanto tempo nessa empresa para perceber que os valores não batiam tanto com o que você queria incompleto? Eu passei 2 anos e depois, no começo da pandemia, fui demitida, mas eu tinha me estabelecido um teto de reserva econômica que eu queria chegar para poder seguir nos meus sonhos, sabe? Então, fazer esse planejamento financeiro para depois escolher realmente uma caminhada em que eu me encaixava mais, sabe? Então, fiquei os Entendi. primeiros 2 anos. Uhum. Você passou os primeiros 2 anos juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro, depois decidindo o que era que ia fazer. Isso, exatamente. Até porque não tinha muito como gastar, não. Passava todo o tempo trabalhando. Mas eu já naquela época me dava conta, né, que nos poucos dias de livres ou de férias que eu tinha, eu sempre escapava para a natureza. Escapava para algum lugar que fosse muito tranquilo, ou pelas praias, ou no meio da floresta, assim. A experiência é sempre muito conectada, né, com a natureza. Então, ao sair desse trabalho, né, a me reconectar muito com o que era a minha essência, o que eu realmente queria me comprometer, né, num sentido de trabalho e de vida, já estava se manifestando naquela época. Então, às vezes, é só observar um pouco os sinais, né, que o É, só se, universo nos é, dá, nos vai. é aquela coisa de só se ouvir, porque muitas vezes a gente não se escuta, né? Aham, total. E Exatamente. O fala pra Vipassana gente ensina muito isso, né, Bárbara? só isso. Mas É. fala pra gente, assim, para quem tá chegando agora, a Valéria, né, é uma pessoa que eu conheci no Vipassana, e assim, quando ela chegou, a rodinha de conversa já estava feita e a pergunta era onde você morava. E a Valéria trouxe a fala, eu moro em uma Kombi. E ficou assim, né? Como assim numa Kombi? E eu lembro que você me falou, esse é o tipo de pessoas que eu gosto. Porque assim, quando eu perguntei quanto tempo você passou para observar a questão do trabalho que você estava, que trazia para você renda, recurso e também uma visão, um aprendizado com os seus valores,
porque eu trabalhei por 19 anos em uma empresa e nos últimos 4 anos eu percebi que os valores já não se encaixavam Uhum. como já fez sentido antes. E algumas coisas eu comecei a questionar, então pontos de integridade que começou a ferir os meus valores, e isso foi algo muito significativo no meu processo de Uhum. transição também. Então, quando eu Uhum. perguntei a você, eu percebo que existe esse padrão nas pessoas, onde ela identifica que tem algumas coisas que não fazem mais sentido e começa a nos ferir, e o nosso chamado da live foi até onde o teu sonho te leva, porque muitas vezes nós Uhum. temos o sonho, mas temos aquela crença, né, que muito ouvimos, que isso é perigoso, que isso não vai dar certo, de que É. é loucura, porque, assim, quando eu olhei, eu disse, gente, que maravilha, existe esse tipo de pessoas próximas da gente. Só que muitas vezes a gente se deixa morrer por não ter coragem de enfrentar Uhum. como você vem enfrentando. E o trazer a Valéria aqui, gente, foi justamente para ter essa visão de que ela trabalhou numa empresa como todo mundo trabalha geralmente, só que ela começou a desenvolver o que ela queria. Ela montou uma reserva, lógico, e dentro desse processo de reserva, me diga quando foi que chegou a Campa, que é A o nome da campa. Kombi dela. Isso, para aclarar, né? Campa significa nômade, em linguagem xanica, que é uma tribo indígena entre Peru e Brasil, né? Na região acreana. Então, quando eu vi esse nome, eu me inspirei, né? Eu falei, nossa, tem que ser Campa, Campa Kombi. Aí a Kombi, quando chegou a Kombi, eu já estava numa viagem de mochila, fazia uns 5 meses. Ah, E então a estava tampa já chegou depois do seu processo de mergulho. isso. Depois de sair da empresa, eu passei um tempo em casa, né, que coincidiu com o tempo da pandemia, em que comecei a estudar, né, coisas com que queria me reconectar, agrofloresta, permacultura, design de ecovilas. E em dezembro de 2020 eu saí para fazer essa viagem de voluntariado em busca de projetos desse tipo, então tanto de agrofloresta quanto de permacultura, ecovilas, etc, etc. E ao longo desse processo, 5 meses depois, apareceu a famosa campa, né? Que era um sonho, na verdade, de adolescência. Acho que todo mundo, né, já passou por um sonho de, vou viver uma vida nômade, vou desapegar de tudo. Só que sempre falta alguma coisa. A gente sempre acha uma desculpa, uma justificação para que isso não aconteça, né? E na maioria das vezes a gente busca essa confirmação fora de nós, buscando na família, ou nos amigos, ou em algum sinal que nos fale, esse é o momento certo. Na verdade, essa confirmação tem que ser buscada e trabalhada dentro de nós, né? Porque nós mesmos conhecemos a nossa essência e conhecemos o que podemos fazer e o nosso potencial. Então, Quando foi para que você teve essa confirmação? Quando foi que assim, você quando escutou essa chegou. vozinha que teve essa confirmação? Vai, se lança, pula. E mesmo com aquele medinho, porque, assim, é uma das coisas que eu vou lhe perguntar. Não dá aquele friozinho na barriga de, será que vai dar certo? Olha, teve alguns pontos que eu coloquei claros, né, para dizer, se essa escolha cai nesse campo, eu faço. Se não cai, então não. Um dos pontos era o investimento econômico, eu tinha X para investir, então se o investimento coubesse nesse valor, eu me permitia fazer. E o segundo era compartilhar esse projeto com mais e mais pessoas. Por isso eu deixei disponíveis 5 assentos, né, na Kombi. Então a ideia era assim de começar um projeto, mas que esse projeto fosse um projeto compartilhado, sabe? E que mais e mais pessoas pudessem chegar junto comigo, viajar comigo, conhecer os projetos. Então, eu já posso ter a ousadia de dizer, gente, os voluntários aí podem entrar em contato com a Valéria para a gente fazer esse projeto crescer. Travou para mim, Val.
você me escuta? Ó, e tá vendo, o projeto foi tão potente que a Val travou aqui. Volta, Val. A Val caiu aqui, gente. Segura aí que eu vou chamar ela novamente. O projeto foi potente, a Val caiu. Ela deve ter caído. Mas vamos lá. O foco, gente, assim, é trazer essa visão da Valéria e, assim, é muito interessante. Ela tem esse projeto, né, da Campa Kombi. Pode incluir na lista. Olha, pode me incluir. Pronto, Carolzinha. Já faz, já vamos colocar você dentro desse bolo. Deixa eu ver se a Val volta. Vamos aguardar ela aqui, mas enquanto isso a gente vai conversando. E assim, o porquê esse olhar que assim, quando ela trouxe para mim que morava, espera aí, como assim? Quais foram as emoções? Então o convite foi justamente ela trazer para a gente muitas vezes essa quebra de paradigma dentro de muitas vezes crença, muitas vezes esse desconforto que a gente por algum momento a gente não busca olhar para ele, porque é através de olhar esse desconforto e, lógico, vencer, como ela disse, essa barreira que muitas vezes são crenças. E muitas vezes crenças porque a gente ouviu alguém dizer que aquilo é perigoso, que aquilo não dá dinheiro, que aquilo não vale a pena. Ai, Jana, obrigado. Que aquilo não vale a pena. E dentro desse processo, muitas vezes a gente não se olha com carinho e não vai em busca dos nossos sonhos. Então, é muito engraçado porque ela está me passando uma mensagem. Volta. Ela está voltando. E dentro desse processo, é entender que o bloqueio pode ser meu, pode, mas ele pode ser de algo que eu ouvi muitas vezes até na infância e que está me impedindo de fazer a realização, de botar esse sonho para andar, de botar esse sonho na ativa, de botar esse sonho para frente, de olhar para esse sonho com carinho, porque eu abri uma caixinha, boa tarde, seja bem-vindo. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre esse assunto, né? A gente divulgou aí uns 3, 4 dias. E a pergunta que mais chegou foi: como é que ela teve coragem de fazer isso? E como ela se mantém dentro desse projeto de sair a vida aí curtindo. E quando a gente fala curtindo da melhor e mais elevada maneira, ela voltou. Deixa ela aceitar nosso convite. Sair esse caminho aí, curtindo. Oi, voltou. Eu tava de volta. Falando, né? Então, sair a vida levando de forma séria o que é um sonho, que é, como ela disse, foi um sonho de adolescente, que ela conseguiu pôr em prática, que ela conseguiu se ouvir, conseguiu realizar. E dentro disso aí, ela vai trazer pra gente como é que ela se mantém. A minha curiosidade maior é a questão do banheiro. Mas vamos lá, Valéria, continua. Então, hoje em dia eu tenho uma loja sobre rodas, de todos os projetos em que eu passei, tanto de agrofloresta quanto aldeias indígenas, projetos de permacultura, cada um tem as suas próprias artes, né? Artesanato, comida processada, enfim. Então, hoje em dia eu estou construindo esse projeto de loja sobre rodas de produtos ancestrais. Eu estou publicando pouco a pouco, né, no meu perfil o que estou vendendo. E são todos produtos todas as comidas são orgânicas ou de agrofloresta, então com um poder nutricional muito alto. E em questão do artesanato, são todos produtos feitos por mulheres indígenas. Então, comprando um desses produtos não está só comprando um objeto, uma pulseira. Então aproveita quem está aqui com a gente, já segue a Campa Kombi aí, já segue a Val,
para que também tenha essa visão de onde você passa, quais são as feirinhas, porque pode ser que tenha gente lá de próximo que tenha acesso a você e a esses produtos e também possa, sei lá, ter a curiosidade de fazer uma viagem dessa com você e siga e volte para nos contar como é, né? Então, deixa esse convite também. Então, no meu perfil tem um destaque chamado Loja Campa, onde publico todos os produtos que geralmente temos, né? Normalmente são sempre peças únicas, né? Porque dependendo dos projetos onde eu vou, tem coisas novas. E aí sempre estou participando das feiras semanais dos lugares onde eu estou, né? Então, nesse momento eu estou em Teixeira de Freitas, que é no sul da Bahia, e no final da próxima semana estarei fazendo feira por aqui. Ou também é possível pedir online, né? Show, pronto. Isso, ainda eu não tenho um site, né? Tá tudo meio que em construção, mas é possível, tem essa opção. Mas já vai se organizando, já entra em contato pelo Insta, já troca endereço, vê questão de entrega. Por quê? Porque assim, e mais lindo ainda é você traz um produto artesanal e um produto exclusivo, gente. E quando eu digo exclusivo, é algo que foi feito uma única vez, que não entra na manufatura, né? Que é algo que desconstrói toda essa produção que a gente tem aí de industrializado. Então, é algo que é feito colocando essa energia, para quem trabalha com energia, e eu sei que você também é ligado nessa área, a energia que a gente coloca na produção de algo. E isso é muito gostoso, porque você vai buscar algo que traz uma beleza e fora beleza, é aquelas comidas que você posta aí só para matar a gente de inveja. Então, ela posta, assim, muitas comidas gostosas que deixam a gente babando e você também pode fazer propaganda disso pra gente. Isso, só para acrescentar, Bárbara, eu trabalho só com projetos socioambientais, né? Então, comprando esses produtos, é possível você estar sustentando uma dessas causas, né? Então, são sempre pessoas que trabalham com uma agricultura de autossuficiência, na base familiar, o projeto que, né, preserva e regenera no meio ambiente, né? E isso, de consequência, faz com que o ambiente de todo mundo se torne mais agradável, sabe? Porque eu queria te mostrar também um pouco dessa florestinha, né? Que foi construída ao longo dos anos, ao longo de 10, 15 anos, sabe? Então, eu vi a foto, eu acho que você postou o link do lugar onde você está e eu fui visitar o perfil e dentro do perfil ele tirou uma foto de cima onde não tinha nada e depois de algum tempo ele tirou uma outra foto. Velho, eu fiquei impressionada o quanto muitas vezes quando a gente quer e a gente deposita aquela energia, a gente recupera, a gente regenera e a gente traz vida para um local, porque aquilo ali foi um exemplo puro disso aí. Mas me diga lá, vamos voltar para nossa... Ó, minha mãe falando que lindo a imagem, o pôr do sol que você mostrou ali, a pontinha do pôr do sol que você mostrou ali é de fazer inveja para todo mundo. Deixa eu ver se dá para ver de verdade o pôr do sol. O pôr do sol está daquele lado, né? Já está bem baixo. Ah, que lindo. Mas aí tem uns mamões também. Não sei se dá para ver, mas muito mamão madurando. Eu vi que você postou uma plantação de mamão aí também. Isso. Agora me traga outra coisa. A coragem de se manter dentro desse projeto. Você tem... Uma das perguntas foi, você já pensou em desistir? Olha, a coragem... Sempre me fazem essa pergunta porque acho que é bem automática, né? E na verdade, eu não vejo como uma coragem. Aliás, eu vejo mais corajoso ter que ficar dentro daquele sistema onde eu estava antes. Porque eu estou vendo todos os benefícios que essa vida está me trazendo, sabe? Em termos de saúde física, saúde mental. Claro, eu desapeguei de muitas coisas, de certos confortos que eu tinha na casa. Hoje em dia eu readaptei, redefini, né? Eu não tenho a mesma entrada financeira que eu tinha antes, mas
me sinto muito mais eu vou rica que fazer, antes, mas sabe? eu vou fazer aquela pergunta básica que é assim o que me abastece depois do meu processo de transição. Tu tá feliz? Nossa, que pergunta, hein, Bárbara? Então, velho, assim, e por que eu trago isso? Eu saí do mundo corporativo, saí praticamente por conta de uma depressão, né? Então, dentro desse Uhum, processo, quando a gente olha e a gente tem saúde física, saúde mental, e por todos os empecilhos que a gente vai passando, né? A gente mergulha dentro disso aí, a gente consegue clareza para viver nesse ambiente, nessa natureza aí, que você bem sabe o quanto ela lhe reenergiza, o quanto em conexão, você desenvolve um processo de autoconhecimento. E lógico, gente, ninguém aqui tá bobinho para dizer que não tem dificuldades, que não existem desafios dentro dessa uhum. jornada. Todo ser vivo vive desafio. Se não vive desafio, já morreu. Eu vou trazer isso para vocês de forma bem clara. Porque só o fato de respirar, você precisa gastar energia para respirar. E embora o ar esteja disponível, a gente precisa fazer esse movimento. Então, assim, não vamos ser bobinho de não. Não, gente, tem desafio sim. E um desafio aqui que perguntaram foi quanto à segurança, que é outra coisa que a galera se preocupa. Quando você vai. Tá certo que agora você está num local onde você bota a Kombi, você tem toda a estrutura. E quando não? Como é o local que você procura? O que é seguro, o que não é? Como é que você avalia isso? Olha, bom, nessa caminhada, né, no tipo de viagem que eu tô fazendo, eu termino sempre, não sempre, né, mas na maioria das vezes eu terminei encontrando um lugar, né, na casa das pessoas, ou pessoas mesmo vendo chegar toda a caravana no lugar e convidando para ficar dormindo no lugar, né, oferecendo uma janta às vezes. Mas no pior dos casos, eu estava viajando com um amigo e a gente tive que parar num posto de gasolina para dormir, né? Eu não estava a fim de dirigir mais tempo, já estava tarde, então a gente preferiu parar e descansar. E eu vejo o posto, na verdade, tipo, tá sempre iluminado, tá sempre movimentado, mais bonito da Terra, pelo contrário, mas tem serviço. Então sempre tem um banheiro, sempre tem um chuveiro, seja gratuito ou pago, né? Então, até hoje, eu posso te falar que eu não me senti insegura, né? Mesmo durante a noite, passando a noite na estrada, né? Teve vezes, quando a gente viaja em um grupo, né? Que somos 5 ou 6 pessoas. Agora, hoje em dia, 5 é o máximo que a Kombi pode, pode levar, né? Mas nesses casos, a gente sempre busca um lugar que tenha natureza e possivelmente com o rio do lado. Porque tendo o rio do lado, você pode já tomar banho. O Aí já, banheiro pode ser... aí já toma banho, já faz, lava uma roupa, Exato. uma necessidade, e você já. E assim, quando você falou disso, eu acho que, como você também pega a parte de interior, que é essa parte onde tem uma disponibilidade de natureza maior, modéstia à parte falando, o interior ele é mais aconchegante, né? Quando eu digo aconchegante, as Sim, pessoas acolhem mais até mesmo do que uma grande capital, porque a capital geralmente olhou, pô, é bandido. A gente já fica total. naquele receio. Então, assim, o interior ele abraça muito mais. No início Sim. do ano, foi meio do ano passado, eu fui para onde você estava aí, em Porto Seguro, Arraial, e eu Uhum. conheci o cara do Fusca. Então o cara tava andando o Brasil todo em um Fusca. E assim, ele trazia dentro do Fusca dele muito invocado, uma coisa de cozinha, tudo. E quando você começou a apresentar a sua Kombi, né, que na live passada você mostrou como tava, a questão do sofazinho que vira cama. E assim, é algo que você saiu mentalizando e você saiu adaptando à sua realidade. E isso Uhum. mostra o quanto, muitas vezes, a gente tem apego às coisas. E quando eu falo apego às coisas, sua Kombi tem ventilador, sua Kombi Uhum. tem uma geladeira. Ah, Bárbara, não é fazer um freezer de duplex. Gente, mas tem.
O problema é que muitas vezes a gente tem essa ambição de ter muito, que eu acredito que seja desnecessário, mas o mundo social joga a gente dentro desse padrão de querer manter e muitas vezes mostrar que tem, porque às vezes nem usa, mas mostra que tem. Sim. Peço desculpa pela luz que está escurecendo aqui, está ficando meio escuro, mas acho que dá para ver. Mas dá Totalmente, assim, eu realmente, nessa caminhada, eu percebi, a coisa que mais percebi é que realmente precisamos de muito pouco para viver, para ser feliz e para viver de uma forma decente, sabe? Que eu desabri muita coisa. Na verdade, Agora eu vou aproveitar, eu acho que minha mãe tá nessa live aí, ela sempre traz essa frase que você trouxe, a gente precisa de muito pouco para viver e ser feliz. Como é uhum. que seus pais reagiram a essa sua escolha de fazer isso? Quando você anunciou, pai, mãe, de boa, vou morar numa Kombi, vou abandonar, entre aspas, né? Vou abandonar o emprego formal, vou abandonar a engenharia lá de petróleo e vou morar numa Kombi, vivendo com a natureza. Como é que foi É. isso para você? A minha mãe tá aí. Olha, foi um passo a passo, né? Eu, aos poucos, fui acostumando eles. Primeiro, quando eu fui fazer os intercâmbios, ficando 6 meses fora de casa, né? Já foi a primeira preocupação. Depois foi o Brasil, que foram, agora, hoje em dia, foram 4 anos, mas na época a gente não sabia quanto tempo ia durar isso, né? Então, esse foi o segundo passo. O terceiro, quando realmente eu quis mudar de vida. E nessa época eles sim ficaram bem preocupados. Mas assim, eu vejo que a preocupação deles vem sempre de um lugar de amor, sabe? Eles querem te ver feliz e, querendo ou não querendo, a Sim. estabilidade econômica para a geração em que eles viveram é um fator que rende a vida das pessoas mais fácil. Eu me considero muito privilegiada hoje em dia porque e agradeço muito eles porque eles abriram, né? Construíram uma base para que hoje eu possa fazer isso. Eu não estou falando de uma base só econômica, de vida, né? Exatamente, uma base mental. Hoje em dia a gente tem acesso a muita mais possibilidade. Na época deles, eles tiveram obrigatoriamente que ir trabalhar com 15, 20 anos para sobreviver, né? E Então, hoje em dia, essa visão que você traz é perfeita, porque é uma das coisas que a gente trabalha muito, muito, muito na constelação, que é essa uhum, honra aos nossos ancestrais, né? Colocando os nossos pais dentro desse bolo também, porque não deixa de ser, nós somos ponta de flecha, e a gente trazer esse olhar e que os tempos foram outros e que você pode uhum. sim honrar tudo que eles te deram e fazer diferente a partir daí. E é muito lindo essa visão, é muito legal essa visão, Sim. essa lembrança que você traz. Então, assim, honro minha mãe em especial, aos Uhum. seus pais por permitir. E quando eu digo permitir, mesmo com todas as ressalvas, com todos os medos, com todos os cuidados, é do tipo, vai, filha, vai, faz diferente da gente. Sim. Sim, com certeza. E uma coisa que eu queria acrescentar também, Bárbara, é que eu vejo muito importante também construir uma relação de confiança com eles, né? Tipo, no fato de você querendo Eu já estou seguir. pensando aqui em convidar você para um outro bate-papo pais e filhos, viu? Bom, eu não sou mãe, né? Mas sou filha, então eu posso falar dessa posição. Não, Nossa, eu exatamente, super. você trazer essa posição de filha no sentido de que você tomou um rumo diferente do que os seus pais projetaram, né? Tinha a expectativa de você. E como você conduziu isso emocionalmente? Eu vou pensar nisso aí, a gente troca essa Vai figurinha. lançar outra. Perfeito. Quando quiser. Mas isso, essa relação de confiança, né, que eu sinto muito da parte deles, me permitiu ter mais uma certeza, né, uma confirmação que eu tava, não que precisavam de uma confirmação, né, mas o caminho ficou mais fácil, sabendo que eles estavam me apoiando. De vez em quando eles lançam
umas frases, né, meio, meio doida, tipo, por que você não volta e não acha um bom trabalho? Eu falei, o que que seria um bom trabalho? Porque hoje em dia, um bom trabalho para mim não é, acho que não é muito a mesma visão que vocês têm, mas, mas é bom E também, tipo, ter essa você compaixão, falando né? do bom trabalho, eu lembrei do depoimento que você deu quando foi para um lugar que você foi usar aquela máquina, uma máquina que você disse que eu quase morro. Né, era aqui, exatamente nesse mesmo projeto, o Você ano tá fazendo passado. aí? É. Ai, que lindo! Então, assim, é ter ideia, né, de o quanto esse sonho, embora ele traga diferentes resultados do que a sociedade projeta, e eu vou trazer bem Uhum, isso, porque muitas vezes a sociedade projeta algo que está totalmente em desacordo com o nosso ser. E quando eu falo com o nosso ser, é comer comida natural, viver da natureza, viajar, e por mais que não, com todas as dificuldades, tomar banho de rio, ter uma uhum, liberdade, e lógico que com muita responsabilidade. Eu conheci a Val, e assim, é uma pessoa super responsável, super pé no chão. Só que ela não segue os padrões da caixinha que tentaram, que botaram ela dentro, e ela foi lá e se soltou. E é uhum, o convite. E quando eu convidei a Val para falar sobre isso, foi justamente nesse olhar. Porque muitas vezes a caixinha que colocaram a gente, ela nos sufoca. Só que muitas vezes, se a gente não tiver essa liberdade de confiança, essa liberdade muitas vezes até de fala, e quando você trouxe a fala de que é muito bom, é porque dentro de um processo é muito bom quando os pais da gente mandam aquela energia e diz, vá, passa. Mesmo ele estando ali com medo, que eu sei que eles, como uhum. mãe, eu sei que deve ter aquele medozinho de será como é que ela tá, de manda notícia, mas assim, é muito bom para a gente como filho, e eu na posição de filho eu também falo, quando os nossos pais dizem, vá, eu apoio você. Uhum. Entende? E muitas vezes não é o apoio financeiro que a gente quer, não é o apoio, muitas vezes é só o apoio, entra naquele apoio moral, de vá, que eu tô com você, eu confio em você. Aquela força que a gente recebe, que eu brinco muito, né, do universo, no sentido de suga essa força de pai e de mãe e segue. E é muito interessante que dentro do processo terapêutico, muitos processos de bloqueio, de ir para a vida, a gente está justamente por essa honra que a gente não consegue ou ter, ou muitas vezes entra num padrão de julgamento dos pais, de forma muitas vezes Hum, inconsciente, né? Então, quando você traz essa gratidão pelos seus pais, é muito legal, é muito lindo, e eu tenho certeza, velho, que é pegar essa energia e, ó, andar para frente. Por quê? Porque tem tudo para te impulsionar, não tenha dúvida disso. sim. E eu queria acrescentar uma coisa, Bárbara, que nesse assunto de pais, às vezes eu sentia uma certa raiva, né, em relação a eles em momentos em que eles me colocavam numa posição de insegurança, porque nessa caminhada é óbvio, né, que eu fui nessa dança, né, de descobrir a minha essência, o que ela queria, em que eu podia investir o meu tempo para, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que eu gostava e fazer uma coisa útil para o planeta, que é o essencial hoje em dia para mim. E eu sentia, né, que na verdade essa raiva vinha de uma posição de tocar pontos meus de insegurança. Então meditando sobre isso e ficando mais observando, né, esses pontos e ganhando segurança em mim, já fui transmutando esse sentimento, sabe? Então, hoje em dia, assim, eu sei, né, eu tento trabalhar sempre essa compaixão, né, que do outro lado vem sempre perguntas ou preocupações devido a querer ver você bem, numa posição segura, sabe? Ou seja, no fundo, ele só quer o nosso bem. Só que muitas Sim, vezes ele acha que assim, entra naquele processo de fica aqui do ladinho, fica aqui do ladinho. exato. Só que
a gente entra naquela, é passarinho e quer voar. E quando eu digo quer voar, é lógico, assim, tendo consciência, Val, que eu tenho certeza que dentro do seu processo de lidar com esse novo, com esse diferente, a gente acaba muitas vezes se educando. E quando eu digo se educando, respeitando o outro, respeitando o lugar do outro, e em especial, assim, pela sua visão que você traz de natureza, o respeito pela natureza. Então, Uhum. essa consciência, você fez uma postagem que eu achei super legal, que você passou não sei quantos dias viajando e um saquinho de lixo mínimo. Hum. Eu disse, gente, se cada um de nós não precisava ir muito longe, essas 8 pessoas que estão aqui online com a gente, fizesse isso, tivesse essa semente de consciência, você já imaginou o quão melhor o mundo seria? E quando eu digo o mundo seria, porque hoje a gente está num processo de consumismo terrível. Essa semana eu estava falando com meu esposo comentou alguma coisa, eu disse, mas hoje não dura mais como durava antes. Aí me veio a ficha, claro, se durasse como durava antes, a gente não tinha necessidade de estar comprando a todo momento, como a gente compra a todo momento, Uhum. né? Essa é a Então, estratégia do mercado, né? ter muitas vezes essa consciência de que a gente está sendo manipulado sem muitas vezes ter essa percepção visível. A gente só Sim. vai no oba-oba da propaganda que está passando e a gente sai consumindo sem olhar o que a gente está consumindo. Então, essa ideia que você comentou das ecobags, eu achei super legal, a questão do produzir fazendo a história, o menos de lixo possível. Gente, aos poucos a gente pode fazer isso. Pô, Bárbara, eu posso fazer uma revolução? Talvez não, mas cada saquinho de lixo que eu deixar de consumir entra naquele conceito da estrela do mar, né? Que o cara começa a jogar a estrela de volta para o mar e alguém passa e diz, são muitas, você acha que você vai conseguir? Ele disse, olha, eu tenho certeza que para essa estrela aqui, que ele joga no mar, eu fiz a diferença. Então, para aquele saquinho que eu não usei, eu fiz a diferença na natureza. E a gente alimentar essa visão, trabalhar isso, eu acho lindo no seu trabalho. Confesso, dentro do mundo social, dentro de uma capital, eu ainda não consegui, mas tenho mudado muitos hábitos, tenho trabalhado isso dentro de alguns processos, e a gente vai ressignificando, a gente vai vendo que tem coisas que é puro social, às vezes a gente nem precisa, às vezes a gente... E foi muito engraçado que eu tive essa percepção essa semana, meu filho falou alguma coisa e disse, você nunca mais usou tal calça. Aí eu disse, é porque eu deixei de trabalhar. E quando eu digo deixei de Uhum. trabalhar, hoje eu estou num trabalho onde aparece muito essa parte de cima, então a parte de baixo, não tanto. Porque quando eu estou no online, isso aqui. Então, quando eu precisar ir para a rua, né, um atendimento presencial, eu uso. E muitas vezes é essa percepção que a gente sai enchendo o guarda-roupa de roupa, muitas vezes nem usa, muitas vezes é aquela roupa que nem agradou tanto, mas a gente está ali no consumismo desenfreado. E eu acho que o seu Isso, projeto Bárbara. ele traz muito essa visão. E na questão do minimalismo, né? Inclusive, porque na Kombi não cabe muita coisa, não. Ou cabe você ou cabe as suas coisas. Agora, tô brincando, mas é realmente um ponto que eu tô trabalhando muito e a cada viagem eu desapego de alguma coisa. Então, eu vou doando as minhas coisas ou trocando coisas assim, que a gente perde o gosto, mas só porque passou uns 2, 3 meses usando aquela mesma coisa 2, 3 vezes por semana. Então, chega o momento de desapegar e passar para frente e receber alguma coisa de volta. Eu tenho Nova. feito muito brechó, muita troca de roupa também, que é uma das práticas mais úteis, né, para combater essa questão do consumismo. E em termos de alimentação, a mesma coisa, né? A questão do lixo, o que me permite diminuir muito o meu consumo de lixo é buscar ou as feiras locais ou produtores locais que estão no marejal próximo, perto de mim, para poder ir diretamente colher o que posso colher, né? Porque tudo que passa pelo mercado termina tendo uma embalagem, um fiozinho,
outra coisa. E aí, quando você vai no produtor local, você quer farinha de mandioca, por exemplo, você vai lá com o teu pote e a pessoa enche o teu pote, sabe? Aliás, eu tô doida para criar um projeto desse tipo, assim. Zero embalagem. Assim, é legal essa visão, porque é algo que a gente vivia no passado. Uhum. Eu lembro que na época de eu criança, para ir para a feira, a gente precisava levar as bocas, chamava de boca-pio, né? Aquelas bolsas de palha, feita de coisa de coqueiro. Então, existia isso no passado. Lógico que o incremento, a tecnologia, a mídia, essas coisas trouxeram o plástico de uma forma muito forte. E assim, lógico Isso. que a gente sabe, pô, não vai desconstruir. Mas quem sabe não voltar, olhar com mais carinho, trazer essa visão mais, não vou dizer natureba, mas uma visão mais de subsistência, consciente. Perfeito, perfeito. Então é trazer esse olhar mesmo. Então, gente, para quem está aqui com a gente, a Val falou aí desse sonho, falou das dificuldades. Agora, Val, conta aí. Os maiores desafios tem? Os maiores desafios é ter uma rotina, né? Manter uma rotina, porque eu saí do Vipassana, né? Que falei, nossa, agora vou meditar todo dia, 2 horas por dia, né? Para ter o resto da vida. Até agora eu conto nos dedos de uma mão. Você não conseguiu manter a rotina, não? Assim, eu vou ser sincera. Oh, você mostrou aquela mandala quando acorda, disse, Val deve acordar, meditar, olhando pra... Quando abre o olho, tá naquela mandala. Não, assim, eu tenho feito, mas não com a disciplina que queria, né? Não tô conseguindo fazer todo dia, porque às vezes as demandas começam mais cedo, ou eu tô com preguiça de acordar, né? Mas, assim, o despertador de 5 horas toca todo dia. Entendi. Umas 2, 3 vezes por semana eu consigo acordar com ele. As outras... mas aí também é no seu ritmo, é não se forçar tanto. E quando eu digo não se forçar tanto, você também já tem uma rotina diferenciada, né? E quando eu falo de diferenciada, é muitas vezes a gente precisa abrir espaço para incluir aquele hábito. Só que fazer também aquela visão de que aquele hábito tem que entrar dentro dessa rotina, eu acho que não é tão saudável. Então, eu tenho conseguido manter a meditação das 5 da manhã. Não estou conseguindo manter 2 vezes no dia, como foi orientado. Então, às 5 da manhã eu consigo. Por sinal, estou usando o Zoom que eles mandaram do grupo, porque eu acho que incentiva, né? Quando você vê, entra, geralmente tem 8, 7, já bateu até 12 pessoas. Maravilhoso! Então, quando eu entro, só tem gente que está comigo. Então, a gente senta para meditar e eu tenho conseguido uma vez por dia. O da noite, realmente, eu confesso, dentro da minha rotina, tem dia mesmo que eu tenho grupo de constelação, que a gente acaba 10, 11 horas. Então, para mim, a noite é impraticável no momento. Mas vamos lá. Não se cobre tanto. Faça a sua rotina tranquilo. Então, desafiador é manter uma rotina. Mas o que seria uma rotina de uma pessoa que anda, fazendo história, vive sobre rodas? Me conte aí, como é que seria essa rotina? Olha, depende muito, cada dia é diferente do outro, né? Depende muito de onde eu tô. Por exemplo, a semana passada eu mostrei, né? Eu passei uns dias na praia, então era mais tranquilo, aí dá para ter uma jornada, né? Um dia mais no seu tempo. Aí, já agora que estou aqui nesse projeto de agrofloresta, eu fico tentando encaixar, né? As minhas necessidades, as minhas vontades de praticar determinadas atividades com as demandas que tem aqui, né? Tentando encaixar os horários. Yoga, né? Como? Você também é praticante de yoga, né? Sim, então, isso eu tô conseguindo manter. Todo dia eu acordo e faço um alongamento, né? Uma yoga, seja só umas 5 saudação ao sol, sabe? Pelo menos isso eu tô focada, disciplinada em fazer, né? Porque tem um benefício incrível, assim. Não que a meditação não tenha, aliás, pelo contrário.
Todos Mas, dois. assim, a rotina, na verdade, é não ter rotina, né? É viver o presente, o aqui e agora, o que pinta para fazer hoje, bora fazer. Realmente nossa, me vem muito difícil conseguir te descrever, né? Não existe rotina, né, na campa. Então, eu acredito que a gente respondeu a todas as perguntas das pessoas na questão de o que foi que conduziu ao sonho, todo esse processo de transformação, que eu acho que transforma também a Valéria como ser humano, né, dentro desse processo de autoconhecimento, de autoconexão. A gente respondeu também a vontade de desistir, que não bate, fazer que na história, às vezes bate, mas é uma vontade que diante de outras opções, não desiste, até porque quando você se conecta em voltar para a vida normal, porque o social diz que é normal, você se conecta com o que você está tendo de vantagens. Então, de onde vem essa coragem? Quando você se conecta também com esse lado contrário, automaticamente você desce, centra, né? Aí é que o projeto vai dar certo. E dentro desse processo, se manter no projeto, foi o que ela falou aqui, gente, tem aí a lojinha da Campa, então entre em contato, quem não é seguidor da Val, entra no portal da Compa aí, segue a Compa, vê a lojinha que tem, vê também os locais onde ela está, que ela está sempre postando, os projetos que ela está. E dentro desse processo, quem sabe aí, vocês até não embarcam numa viagem dessa, que eu já disse a ela, eu vou me preparar. Por quê? Porque eu ainda tenho uma família, né? Então ainda tenho que pensar mais, porque abandonar, assim, não é só um. Então eu tenho que deixar tudo estruturado para um dia. Mas você vai ver, eu ainda vou uma viagem nessa Kombi. Tá reservado o seu lugar, quando quiser viajar. E Vamos só me para planejar, te... você vai ver. Pode notar Aham. aí. Eu vou me E planejar e Bárbara, ainda vou nessa viagem. a loja é só a primeira, né, das atividades propostas pelo projeto. Eu estou trabalhando, né, para criar experiências de reconexão mesmo com a natureza, que são, assim, para mostrar o benefício que tiveram em mim e qual benefício, qual medicina pode ser para as outras pessoas, né? Agora, Show de há bola. pouco, a semana passada, um amigo da Itália viu aqui, viu? Chegou aqui para me visitar no Brasil e ele justamente me falou: Nossa, me reconecte com a natureza, porque lá onde eu moro é só a cidade. Então, assim, todos nós, né, no final das contas, quando temos um pouquinho de tempo, escapamos para a natureza, porque é o nosso lugar primordial, o lugar onde nascemos. Então, é como Conexão. voltar para casa, sabe? Então, assim, com E todos não os deixa de ser, desafios, né? né? E não deixa de ser um Exatamente. voltar para casa. Só que muitas Uhum. vezes a gente está tão perdido que a gente precisa, assim, dessa reconexão. Então, gente, somado à lojinha, ainda tem esse projeto que é onde ela te guia para se reconectar não só com você mesmo, mas também com a natureza através desse contato. Perfeito, amei. Por sinal, sinaliza. O pior é que pro lado de cá eu acho que tu não vem, né? Pro lado de cá é mais complicado você ir. Hum. Mas eu vou ficar ligada nas suas viagens aí. E a gente vai fazer uma viagem de Kombi. Nem que seja uma mais curta. Aham, exatamente. Ao longo de um ano e meio, um ano, né, agora, eu tenho feito viagem de várias duração, sabe? A primeira foi de 50 dias, depois teve uma de 20, depois teve uma de uma semana. Então, assim, bem variadas o cronograma. E queria te dizer uma coisa também, Bárbara, em questão de desistir, para dar mais uma inspiração. É, você acredita que às vezes que assim me chegou, né, essa questão de desistir, na verdade era uma preocupação que os outros me botavam na cabeça, tipo, e o valor do petróleo? Na verdade não era dos outros, né? Era minha, mas em que eu teve que ter firmeza para dizer, não, vai para frente, não pode se Aí, fazer engolir por esse sistema, sabe? Por como gira esse mercado, por como gira o sistema para obstacular esse sonho que eu quero alcançar e que quero levar para frente, sabe? Então, eu isso tô que super você trouxe, acreditando Val, na campa. isso que você trouxe, assim, é fundamental. A gente está em conexão com a gente mesmo para perceber qual é essa nossa parte
que representa esse medo? Que quando é por algum processo externo, ele é agulhado, né? Ele é ali engatilhado, e dentro desse gatilho ele pode nos travar se a gente não tiver atento dentro de um processo de autoconhecimento, de se conhecer e se perguntar, peraí, esse medo é um medo real? E quando a gente fala de medo real e medo criado pela mente, é ter noção, gente, que tem medos que a gente vai precisar, sim, prestar atenção, vai precisar ir buscar recursos para abastecer a Kombi. Mas tem medos que nem existem. Às vezes você tá com dinheiro de abastecimento, você tá com tudo certinho, e só porque veio aquela pressão do consciente coletivo, né? Do inconsciente coletivo ali jogando para você, então esse inconsciente termina ativando, engatilhando você a, epa, peraí, eu vou desistir ou não vou? E muitas vezes é estar atento a esse perceber. Isso, e outro ponto fundamental, Bárbara, é que para mim não tem um certo ou errado. Em termos de, eu pensei nesse projeto, eu gostaria de desenvolver isso, mas tá, assim, ninguém nunca fez, ou tá muito diferente do que todo mundo faz. Cara, não tem um certo ou errado. Se isso é alinhado com o teu propósito, com a tua essência, é a coisa mais certa que você poderia fazer, sabe? Porque muita gente hoje me acha uma louca, me acha uma hippie, que tá por aí fazendo nada, nem trabalhando, sabe? E para mim, tipo, eu tô conduzindo o meu estilo de vida, me mantendo pelo que preciso, não preciso de muito, então baixando muito o custo de vida, eu nem preciso trabalhar muito, né? Porque só uma consequência da outra, não tenho esse ego de ter todo esse patrimônio, então... E aí é onde eu vou pegar a sua fala e vou dizer, aquela célebre frase, né? Tem que ter cunhão para se manter diante de um processo de decisão e escolha como essa. Por quê? Porque o nosso social vai estar ali, ó, e você está fazendo algo que não é errado. E assim, a visão que a Valéria está trazendo, lógico que aqui a gente não está para julgar quem está aí no corporativo, quem decidiu ter a vida que a Valéria decidiu ter, mas a gente está para julgar, a gente está para olhar no sentido de quantas vezes a gente bota nosso sonho na gaveta por um medo que é social, pelas imposições sociais, no sentido de você abandonou tudo e está vivendo feito hippie. Aí você olha e diz, e é da tua conta se eu estou vivendo feito hippie? Isso aí, Bárbara. Nossa. Então, olha, assim, gente, eu conheci a Valéria quando a história dela é, assim, encantadora. Eu vou trazer você outro dia com outro tema, não tenha dúvida disso. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar isso. E o que eu estou trazendo, eu trouxe a Valéria que, fazer que na história, jogou tudo pro ar e está vivendo de forma muito louca. Massa, mas você pode viver seus sonhos de outra forma. A gente não está aqui para julgar. Isso foi a escolha da Valéria. O que a gente está aqui para trazer essa consciência é de que muitas vezes a gente engaveta os nossos sonhos por padrões sociais. Aí, isso sim, a gente está trazendo esse alerta, está trazendo esse olhar, que é o olhar que muitas vezes nos encoraja de seguir nesse propósito de vida. E quando eu falo nesse propósito de vida, é nessa felicidade em algo que nos alimenta e nos abastece, não só de corpo físico, mas também de corpo espiritual, mental, emocional e tudo mais. Isso, eu acho que é a época certa para a gente entender, né? Todos esses corpos, toda essa energia que fazem parte da gente, não é só o físico, mas também muito o emocional, vital, sexual. Então, tudo faz parte da gente. O certo é observar cada corpo desse para poder entender as necessidades de cada um, o desequilíbrio que cada um tem, sabe? Então... Qual é? O que é que cada um grita, né? Que muitas vezes a gente não tá nem ouvindo. E eu falo muitas vezes, você tocou aí, nos corpos físicos, mentais. Eu não vou nem muito longe, não vou nem no mental. Eu vou no físico mesmo. Quantas vezes a gente tá com uma dor de cabeça, uma dor no braço, uma dor no ombro, e a gente tá sentindo ali ela anos-luz e a gente não olha para ela. Muitas vezes o nosso corpo já está gritando algo
E a gente Uhum. não para nem para escutar dentro da dinâmica do correr, do fazer, do muitas vezes estar dentro desse mundo que a roda de hamster, né? Isso, e a sociedade nos conduz num lado em que, você está doente, se tem dor de cabeça e tal, vai na farmácia e pega o remédio. Na verdade, foi bem uma virada de chave para mim quando comecei a observar qual foi a razão que causou esse dor de cabeça, sabe? Foi, uma mal digestão, um dia muito cheio de coisa, um dia muito corrido, foi estresse. Então, quando eu comecei a reconectar, né, a causa dos acontecimentos com o meu estado físico, foi uma grande mudança. Começaram a se ir. Exato, e sempre quero lembrar, né, que na natureza já tem todos os remédios. E o contato com a natureza em si, que é uma grande medicina, na verdade não é falada, né, nos hospitais. Mas às vezes Porque eu tomo aí um banho de a natureza gente depois. adentraria naquela questão da indústria farmacêutica, né? Que Já entra estamos no abrindo conceito. muitos assuntos, Bárbara. Vai Gente, querer fazer então, ó, uma extra de live. exatamente, diante do horário, então, Val, eu quero lhe agradecer em especial aí por ter aceitado, porque eu insisti bastante com ela para que ela arrumasse uma vaguinha na agenda dela e ela teve essa. Deu, fazer que na história, deu pra gente essa canja, e eu tenho certeza que a sua história é inspiradora para muita gente. E assim, gente, não é vá ser hippie como a Valéria. Não precisa ir nos extremos, mas realize os seus sonhos. Busque saber o que é que Uhum. está impedindo você de realizar os seus sonhos e buscar por aquele sonho de infância, que foi como a Valéria trouxe para a gente, né? Algo que era ali alimentado muitas vezes de forma muito sutil e diante de um boom ela teve uma percepção e ela conseguiu colocar em prática e da forma dela, do jeito dela, e ninguém precisa fazer igual. É como ela mesmo trouxe a fala que eu achei lindo. Não existe certo e errado, e eu ainda vou acrescentar, Val. Meu filho fala muito, não tem certo e errado, o que tem são experiências. Perfeito, grande Então, sabedoria. meu filho traz muito essa fala, não tem certo e errado, o que tem é qual a experiência que você viveu diante daquilo. Então, se permitam viver as experiências. Então, Val, eu quero lhe agradecer e fica à vontade aí para se despedir da galera. Muito agradecida também, Bárbara, por essa conversa linda, né? Espero que tenha sido bem inspiradora e bem, assim, no chamado de seguir o próprio propósito em conexão com a própria essência, sabe? Sem nenhum julgamento, com muita Julgamento. compaixão pela caminhada de todo mundo. Tem muitas pessoas que estão muito bem no mundo corporativo e precisam seguir nesse mundo, né? Ninguém está falando que isso esteja errado, mas Eu acho que a Val caiu. Ou o Instagram derrubou, gente. Então, gente, agradecendo a todos vocês aí que ficaram com a gente. Beijo, beijo. Fui! Vocês, quem tá aqui, encaminha aí para no mínimo duas pessoas que tenham sonhos e se sintam inspiradas com esses sonhos. Gratidão. Beijão, vou deixar ela gravar.